Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há algo em você que já pediu por respostas, e o simples fato de estar aqui é a prova de que o universo já começou a responder. Talvez você sinta que a vida parece parada, como se o tempo não tivesse pressa em trazer o que você tanto espera. Talvez sinta que nada se move, que seus esforços não estão sendo reconhecidos e que a única coisa que cresce dentro de você é a dúvida. Eu sei que esse silêncio pode doer, porque ele faz parecer que você está sozinho, perdido em um espaço onde ninguém te escuta. Mas escute isso. Você não está perdido, você está sendo realinhado. O vazio que você sente não é ausência, é preparação. Talvez você esteja cansado de esperar por sinais. Talvez tenha se perguntado se está orando errado, se está desejando errado, se está vivendo errado. Mas a verdade é que não existe erro em você. Existe apenas um processo acontecendo, silencioso, invisível, mas absolutamente real. Na física quântica, isso se chama colapso da função de onda, um estado de infinitas possibilidades que ainda não se materializou em forma. É nesse espaço entre o que você pede e o que você recebe que o universo testa sua frequência. Ele não te testa para te punir, mas para te preparar. Porque antes da mudança, sempre existe um ponto em que tudo parece travado. Esse é o limiar. É o momento onde a antiga versão de você não serve mais e a nova ainda não nasceu. Imagine uma semente enterrada no escuro da terra. Do lado de fora, parece que nada acontece, mas dentro dela, um movimento invisível começa a romper a casca. Esse processo é silencioso, doloroso e inevitável. O que você sente agora pode ser exatamente isso: a casca se partindo para que a vida floresça. É desconfortável, é confuso, é solitário, mas não é fracasso, é sinal de nascimento. O caos silencioso que antecede uma virada é o mesmo caos que antecede o parto. A vida grita antes de surgir. O universo parece calar antes de falar mais alto. E você agora está nesse espaço sagrado. Feche os olhos por um instante e respire. Sinta o ar entrar e sair. Não é apenas ar. É energia se movendo, escrevendo mensagens no campo quântico. Cada respiração sua é um lembrete. Você ainda está aqui, e isso significa que sua história não terminou. Repita em silêncio: eu estou pronto para receber o que já é meu. Deixe que essas palavras se tornem verdade dentro de você, como uma semente plantada no campo invisível das possibilidades. E enquanto você respira, perceba: talvez o universo esteja mais próximo de responder do que você imagina. Comente aqui abaixo: eu estou pronto para receber o que já é meu. E guarde isso no coração. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Não para provar que você merece, mas para lembrar que o universo nunca te deixou sozinho. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. O caos silencioso, antes da virada. Às vezes a vida parece entrar em um silêncio tão profundo que você chega a se perguntar se algo ainda está se movendo. É como estar preso em um limbo. Você olha ao redor e não enxerga sinais de avanço, não vê frutos, não percebe respostas. Esse vazio pode parecer sufocante, como se estivesse congelado em um tempo que não passa. É nesse ponto que muitos acreditam que fracassaram, que foram esquecidos, que tudo o que fizeram foi em vão. Mas há uma verdade escondida atrás desse aparente silêncio. O caos invisível é um prelúdio de transformação. É um parto disfarçado de imobilidade. A ciência nos mostra que o cérebro, acostumado à rotina, resiste ferozmente à mudança. Ele se apoia em vieses cognitivos que reforçam os velhos padrões e criam uma sensação de aprisionamento. A plasticidade cerebral, a capacidade que temos de reprogramar conexões e criar novas rotas, é real, mas exige energia e persistência.
O que você sente como paralisia é, muitas vezes, o cérebro tentando economizar energia, agarrando-se ao que já conhece, mesmo que doa. Esse processo, ainda que desconfortável, é a preparação para um salto. O mesmo campo quântico que sustenta infinitas possibilidades aguarda apenas que sua frequência se alinhe ao novo. Existem histórias que revelam como esse vazio aparente pode anteceder grandes reinvenções. Pessoas que perderam tudo em um incêndio e descobriram, nos escombros, um propósito maior. Homens e mulheres que viram relacionamentos, carreiras e certezas ruírem e que só depois entenderam que aquele desmoronar não era um fim, mas o início de uma vida que jamais ousariam construir se o antigo não tivesse caído. Esse limbo não é um castigo, é um espaço fértil onde o invisível está em movimento. E enquanto você atravessa esse silêncio, pode aprender a enxergar o que está além do óbvio. Uma prática simples pode abrir os olhos para o progresso que parece escondido. Registrar diariamente as microvitórias. Escreva com honestidade pequenos sinais de movimento, por menores que pareçam. Talvez seja uma conversa que trouxe alívio, um gesto inesperado de apoio ou apenas a força que encontrou para se levantar em um dia difícil. Esses registros revelam que mesmo quando tudo parece parado, a vida continua se reorganizando em detalhes. Detalhes que, somados, se tornam grandes viradas. Talvez você nunca tenha percebido, mas o caos é um dos sinais mais fiéis de nascimento. O caos é desconforto, é ruptura, é a terra tremendo antes da flor atravessar o solo. Não é fracasso, é a evidência de que algo está prestes a emergir. Assim como o corpo sente dores antes de trazer uma nova vida ao mundo, a alma também atravessa contrações antes de nascer em uma nova realidade. Então, quando se sentir perdido nesse silêncio, lembre-se, não é o fim, é o processo. A semente precisa suportar o escuro da terra para que o broto se revele. O casulo precisa se romper para que a borboleta voe. E você agora está exatamente nesse ponto, onde nada parece acontecer, mas tudo já está se transformando dentro de você. O caos silencioso é o prenúncio da virada que o universo já preparou para a sua vida. Quando tudo parece travar, é o teste da frequência. Há momentos em que a vida parece repetir a mesma cena, como se você estivesse preso em um ciclo que insiste em se prolongar. Você olha para seus relacionamentos, para o dinheiro, para a saúde e percebe os mesmos padrões voltando como um eco. É como se estivesse correndo em círculos, sem saída. Essa sensação de déjà vu constante é uma das experiências mais frustrantes que a alma atravessa. Parece injusto, parece cansativo, parece que o universo não escuta suas tentativas de mudança. Mas o que você vive nesses momentos não é castigo, é teste. Na física quântica, tudo vibra em frequências. Seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas, tudo emite uma assinatura energética que interage com o campo ao redor. A teoria da ressonância explica por que os mesmos padrões retornam. Sua frequência ainda está sintonizada com o velho. Enquanto o cérebro insiste nas rotinas automáticas e a neuroplasticidade ainda não consolidou novos caminhos, o campo reflete de volta as mesmas circunstâncias. É por isso que, mesmo querendo o novo, você ainda se vê repetindo o velho. O universo está perguntando: você reage diferente desta vez ou continuará preso na mesma nota? A cultura já percebeu essa metáfora há muito tempo. No cinema, o filme Feitiço do Tempo, também conhecido como O Dia da Marmota, mostra um homem preso em um único dia, repetindo-o infinitamente. Ele só se liberta quando muda sua maneira de viver, quando quebra o ciclo interno que o mantinha prisioneiro. O que o filme revela de forma lúdica é uma verdade espiritual profunda.
A realidade insiste em se repetir até que a frequência mude. Não é o mundo que precisa girar diferente, é você que precisa vibrar diferente dentro dele. Quando tudo parece travar, uma porta se abre silenciosamente para que você faça escolhas novas. Pequenos movimentos são suficientes para quebrar padrões, mudar a ordem das suas rotinas, alterar a forma como responde a uma situação. Interromper pensamentos automáticos com uma respiração consciente. Esses gestos aparentemente simples criam rachaduras no ciclo, e por essas rachaduras, a luz do novo consegue entrar. O cérebro aprende pela repetição, mas também pela interrupção criativa. É assim que a vibração começa a mudar. O que parece uma prisão é, na verdade, uma prova. O universo está observando não o que você fala, mas como você reage. Se a sua reação é sempre a mesma, o teste volta a se repetir. Mas quando a reação muda, o ciclo se desfaz. É como se a vida dissesse: agora você está pronto para avançar. Esse é o verdadeiro teste de frequência. Não para te derrubar, mas para te treinar. E lembre-se, a repetição não significa fracasso, significa insistência da vida para que você se torne consciente. Se você sente que tudo parou, que nada avança, talvez esse seja o momento de perceber que a chave não está fora, mas dentro de você. O travamento é apenas a forma como o universo pergunta se você já está pronto para escolher uma frequência mais alta. O teste se repete até que você responda diferente. E quando você responde diferente, a realidade se reorganiza. O que parecia um bloqueio se torna um portal, e o que parecia travado se revela, na verdade, como um convite para atravessar para uma nova vida. A tentação da autossabotagem. Existe um instante quase invisível, um sopro de tempo em que muitos de nós desistimos. É quando estamos a um passo da conquista, quando o fruto já está maduro, mas a mão hesita em colhê-lo. Quantos projetos você iniciou com entusiasmo e abandonou no último segundo? Quantas vezes, no momento em que a vida parecia finalmente abrir uma porta, você recuou? Essa é a tentação da autossabotagem, o impulso de derrubar aquilo que tanto desejou, justo quando está prestes a florescer. É como se algo dentro de você preferisse a segurança do conhecido, mesmo que doloroso, ao risco do novo. A ciência nos ajuda a compreender essa resistência. O cérebro humano é regido por sistemas de recompensa, e a dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação, pode ser traiçoeira. Ela nos impulsiona no início, mas quando o sucesso se aproxima, o medo desperta. O medo do fracasso, sim, mas ainda mais profundo. O medo do sucesso. Existe um viés de negatividade que faz o cérebro superestimar riscos e subestimar ganhos, como se nos dissesse que é mais seguro permanecer no ninho do que abrir as asas. O problema é que esse instinto, que já foi proteção, agora se transforma em prisão. Na história, vemos exemplos de artistas e atletas que viveram essa batalha interna. Alguns desistiram no auge, incapazes de lidar com a pressão de brilhar. Outros sabotaram suas carreiras de maneira inconsciente, atraindo quedas justamente quando estavam no ponto mais alto. Esse fenômeno não é fraqueza, é humanidade. É o peso invisível de carregar a responsabilidade de ser maior do que o que já se foi. É a dúvida cruel que sussurra: e se eu não for capaz de sustentar essa nova versão de mim mesmo? Mas há uma verdade que precisa ser dita. Você não tem medo de falhar, você tem medo de brilhar demais. Porque brilhar significa deixar para trás velhas identidades, antigos vínculos, histórias que já não cabem. Brilhar significa assumir uma nova narrativa. E isso exige coragem. A autossabotagem surge como um refúgio, como um adiamento disfarçado de prudência. Mas, no fundo, é apenas a resistência interna diante da expansão. Atravessar esse ponto de tensão é como atravessar uma ponte estreita sobre o abismo. Parece instável, parece perigosa, mas é o único caminho para o outro lado. E a vida sempre coloca essa travessia diante de quem está pronto
mesmo que não se sinta preparado. Quando você suporta o desconforto de permanecer firme por mais tempo, algo se reorganiza dentro de você. O impulso de desistir perde força e a energia começa a se direcionar para a sustentação do novo. Esse é o desafio oculto. Perceber que a tentação de abandonar não é sinal de incapacidade, mas de proximidade. Você só sente essa pressão porque está perto de romper. É como o último suspiro de resistência do velho eu, tentando impedir que você atravesse para a versão expandida de si mesmo. A autossabotagem é um espelho, mostrando o quanto você está preparado para receber mais do que acredita merecer. O instante em que a mão treme para colher o fruto é o mesmo instante em que você já pode provar o sabor da vitória. O segredo não é lutar contra o medo, mas reconhecê-lo como sinal de que você já chegou à borda da transformação. É no ponto da desistência que você está mais próximo da conquista. Há um momento na jornada em que o silêncio se torna quase ensurdecedor. Você olha ao redor e não encontra apoio, não encontra sinais, não encontra companheiros de caminhada. É como se de repente todos tivessem desaparecido e você tivesse sido deixado sozinho em meio a um deserto espiritual. Essa solidão tem um gosto amargo. Ela faz surgir a pergunta: será que enlouqueci? Será que o caminho que escolhi não faz sentido? É como estar diante de um céu estrelado, mas sentir que nenhuma estrela responde ao seu chamado. E ainda assim, esse é um dos momentos mais sagrados do processo de transformação. Esse silêncio não é rejeição, não é abandono, não é descuido do universo. É iniciação. Nas tradições antigas, todo rito de passagem exigia isolamento. Os jovens eram levados para a floresta, para o deserto, para as montanhas. Ali, afastados do conforto da comunidade, precisavam enfrentar o vazio, a sombra e a incerteza. Só então voltavam como adultos, reconhecidos pela tribo, marcados por uma nova identidade. Esse período de silêncio e solidão sempre foi necessário para quebrar a antiga pele e revelar uma nova forma de existir. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho solitário em que cada pessoa precisa se afastar das vozes externas para ouvir a própria essência. Quando ninguém te apoia, é como se a vida estivesse retirando as muletas para que você aprenda a andar sozinho. É duro, é doloroso, é assustador. Mas é nesse espaço de silêncio que a sua voz mais verdadeira começa a emergir. Se as pessoas à sua volta não compreendem sua jornada, talvez seja porque ela não foi dada a elas. Foi dada a você. É a sua iniciação, o seu chamado, o seu deserto. Na cultura popular, podemos ver essa metáfora no caminho de Luke Skywalker. Em O Império Contra-Ataca, ele é levado ao pântano para treinar com Yoda. Ali, isolado, sem os amigos, sem aplausos, ele enfrenta a si mesmo. O pântano é sombrio, confuso, cheio de provas silenciosas. Mas é nesse silêncio que ele descobre a força que carrega dentro de si. O isolamento não era punição, era preparação. Assim também acontece conosco. Quando ninguém nos apoia, o universo está nos conduzindo ao pântano, onde a força precisa ser despertada. O silêncio dos outros pode ser interpretado como indiferença, mas na verdade ele é um espelho que devolve para você a pergunta essencial: quem você é quando não há testemunhas? Quem você é quando não há aplausos? Quem você é quando não há eco de validação? É fácil sustentar um sonho quando o mundo aplaude. O verdadeiro poder nasce quando você continua mesmo sem aplausos. É aí que a sua frequência deixa de depender do olhar externo e passa a ser guiada pelo seu próprio coração. E é nesse momento que práticas simples podem se tornar rituais de transição. Criar o seu próprio espaço sagrado, acender uma vela, escrever palavras de despedida do que ficou para trás, respirar com intenção. Tudo isso se torna uma maneira de legitimar a travessia. Você não precisa de testemunhas externas quando aprende a testemunhar a si mesmo. Esse ritual íntimo é a assinatura energética que marca para o campo quântico. Eu aceito a iniciação, mesmo sozinho. A dor de não ter apoio é também a prova de pertencimento a algo maior. Porque quando você se sente só, é justamente aí que o universo te revela que você não é apenas parte de uma comunidade visível, mas de uma consciência invisível. O silêncio é um chamado para que você encontre a sua verdadeira família espiritual, não apenas de carne e osso, mas feita de almas que vibram na mesma frequência, ainda que distante. Esse é o princípio da Soul Family. Você pertence a algo que não se vê, mas que se sente.
Talvez você esteja nesse momento agora. Talvez olhe para os lados e não encontre ninguém para segurar sua mão. Talvez as pessoas que você ama não compreendam sua busca. Mas o que parece abandono é, na verdade, convite. Convite para se encontrar consigo mesmo. Convite para confiar em uma força que não depende de aprovação externa. Convite para atravessar o limiar entre o velho e o novo. O silêncio do universo é também um teste. Ele pergunta: você continua mesmo quando ninguém enxerga? Você confia mesmo quando não há sinais? Você permanece mesmo quando o caminho parece escuro? Esse é o verdadeiro batismo espiritual. Atravessar a noite escura da alma sem desistir, sem negar, sem fugir. E quando você atravessa, percebe que nunca esteve só. Havia sempre uma presença invisível guiando cada passo. A solidão que você sente é o útero do renascimento. É no silêncio que novas identidades são gestadas. É no deserto que profetas encontram visões. É na ausência de vozes que sua própria voz se fortalece. Assim como a águia precisa voar sozinha antes de encontrar seu bando, você também precisa atravessar esse céu vazio para descobrir a imensidão que já mora em você. Então, se hoje o universo parece calado, lembre-se, o silêncio não é punição, é iniciação. Ele não veio para te afastar, mas para te aproximar da sua essência. Se ninguém te apoia, é porque esse é o seu momento de se apoiar em si mesmo. Esse é o rito secreto que transforma buscadores em mestres de si mesmos. E quando você retornar desse silêncio, não será mais a mesma pessoa. Você será alguém que descobriu, no coração da solidão, a presença eterna do... Há um momento no processo de transformação em que a vida parece desmoronar não do lado de fora, mas de dentro. É como se a pessoa que você acreditava ser começasse a se dissolver diante dos seus olhos. Você olha para si mesmo e já não se reconhece. Os desejos antigos perderam o brilho. As conquistas que antes eram o seu orgulho, agora parecem vazias. Os papéis que sustentavam sua vida já não têm peso. É como se uma versão inteira de você estivesse morrendo lentamente, e isso pode ser profundamente assustador. A mente tenta agarrar-se ao que resta, mas o coração já sabe, o antigo não serve mais. Esse colapso da identidade antiga é doloroso porque envolve luto. E o luto não é apenas pela perda de pessoas ou circunstâncias externas. Muitas vezes, o luto mais profundo é aquele que sentimos por nós mesmos, pela versão de nós que não existe mais. Chorar pelo que fomos é parte do caminho. Sentir a ausência de um trauma que já não habita nosso corpo é o reconhecimento de que algo foi vivido até o limite. Mas junto da dor existe também uma semente, a promessa de que uma nova identidade está pronta para nascer. A neurociência nos ajuda a compreender essa morte simbólica. O cérebro organiza quem somos através de redes de memórias, hábitos e crenças. Quando você decide mudar, essas redes começam a se desfazer. É como se caminhos que antes eram estradas largas fossem aos poucos se tornando ruínas abandonadas. Esse processo não é instantâneo. Exige uma fase de desorganização, colapso da velha estrutura, para que uma nova possa emergir. A identidade antiga precisa morrer para que novos circuitos se consolidem. É a neuroplasticidade em ação, reconfiguração profunda, que só acontece quando o velho não consegue mais sustentar o novo. E é nesse ponto que muitas pessoas sentem medo, porque não ser mais quem sempre foram pode parecer um vazio impossível de suportar. Profissionais que dedicaram décadas a uma carreira e de repente perderam o cargo. Pais e mães que viveram em função dos filhos e agora se encontram diante do ninho vazio. Pessoas que sustentaram relacionamentos por anos e, ao se verem sozinhas, sentem que já não sabem quem são sem o outro. Essa sensação de não pertencer à própria pele é uma das experiências mais desconcertantes que o ser humano pode viver. Mas, paradoxalmente, é também a mais fértil, porque toda vez que o eu antigo se desfaz, abre-se espaço para um eu mais verdadeiro emergir. Histórias de transformação estão cheias de exemplos assim. Profissionais que perderam status e descobriram um propósito que jamais ousariam abraçar se continuassem presos ao antigo prestígio. Pessoas que atravessaram colapsos pessoais e, nesse vazio, encontraram uma clareza espiritual que redefiniu toda a sua existência. O colapso, que parecia fim, era na verdade começo.
Há uma metáfora que traduz isso com perfeição: a borboleta. A lagarta não se transforma em borboleta de forma linear. Ela precisa entrar no casulo e, ali dentro, dissolve-se. Seu corpo antigo se liquefaz antes de se reorganizar em asas. É um processo radical, irreversível e inevitável. A lagarta não pode se agarrar ao que foi. Se resistir, nunca voará. Assim acontece conosco. O colapso da identidade antiga é o casulo, é o espaço onde tudo o que fomos se desfaz, para que tudo o que somos possa nascer. Esse processo, embora doloroso, pode ser vivido com consciência. Um ritual simbólico pode ajudar a atravessar essa transição. Fechar os olhos, respirar profundamente e visualizar a versão antiga de si mesmo diante de você. Agradecer a ela por tudo o que viveu, por tudo que sustentou, por ter trazido você até aqui. Depois, com amor, deixar que essa imagem se dissolva como fumaça no vento. Esse gesto interno, ainda que simples, marca no inconsciente que você aceita a morte do antigo e abre espaço para o nascimento do novo. É um adeus necessário, mas também uma celebração. Esse colapso é acompanhado de emoções intensas. Confusão, medo, tristeza, mas também lampejos de esperança. É como caminhar em um corredor escuro sabendo que existe uma porta de saída, mas ainda sem enxergá-la. O desafio é confiar no processo. Confiar que o escuro é temporário, que a dissolução é parte da construção, que a morte simbólica do antigo é, na verdade, o alicerce do renascimento. Quando você aceita essa morte interna, algo profundo acontece. O peso do passado começa a cair. As crenças que limitavam se tornam apenas histórias antigas. A dor que parecia insuportável se transforma em aprendizado. E, pouco a pouco, uma nova identidade começa a se formar, não mais sustentada por expectativas externas, mas moldada pela sua essência mais autêntica. O colapso da identidade antiga não é o fim de você. É o fim de uma versão que cumpriu seu papel. É como a fênix, que precisa se consumir em cinzas para renascer mais forte. É um ciclo sagrado, um convite à renovação. Quanto mais você resiste, mais doloroso ele se torna. Mas quando você se rende, percebe que estava apenas segurando algo que já não lhe pertencia. No fundo, a vida não retira nada sem antes preparar algo maior. Se o antigo caiu, é porque não poderia sustentar o próximo nível da sua existência. O colapso não é sinal de perda, mas de expansão. O vazio não é ausência, é preparação. E você, agora, está nesse ponto crucial em que a lagarta se desfaz para que a borboleta possa nascer. Por mais assustador que seja, confie. Confie que o universo não erra. Confie que dentro do caos há ordem se formando. Confie que dentro da morte do antigo há uma vida nova já pulsando, aguardando apenas o momento de abrir as asas. Você não é a identidade que está morrendo. Você é a consciência que observa o processo. E essa consciência é eterna, indestrutível e ilimitada. Assim, o colapso da identidade antiga deixa de ser uma tragédia e se revela como bênção. Um convite radical à libertação. Um chamado para que você viva não mais como reflexo de condicionamentos, mas como expressão plena da sua verdadeira essência. E, quando olhar para trás, perceberá que essa morte simbólica foi a maior dádiva que a vida poderia lhe oferecer. Há instantes em que a vida não grita, não exige, não cobra. Há momentos em que tudo parece quieto demais, como se o tempo tivesse entrado em pausa. Para muitos, essa calmaria soa como bênção, como alívio. Mas para outros, desperta um medo profundo. O silêncio da vida pode parecer vazio, e o vazio pode parecer abandono. Surge então a sensação de estagnação, como se nada estivesse acontecendo, como se o universo tivesse esquecido de mover as peças. Essa quietude, porém, é um dos sinais mais perigosos e também mais sagrados, porque antes das maiores viradas, existe sempre um intervalo de silêncio. Essa experiência não é nova. Antigas tradições espirituais falavam sobre a calma que antecede a tempestade, o vazio que precede a criação, o silêncio que prepara a revelação. E a psicologia moderna confirma: o ser humano, acostumado ao estímulo constante, teme o intervalo, teme a ausência de movimento, teme o nada. Mas o nada não é ausência, o nada é espaço, o nada é útero.
É nele que novas possibilidades estão sendo gestadas, invisíveis aos olhos, mas já reais no campo da consciência. Na física e também na espiritualidade, encontramos a mesma metáfora, o campo de potencial. Antes que qualquer realidade se manifeste, ela existe em estado de pura possibilidade. Esse estado não vibra em ruído, mas em silêncio. Não se anuncia com pressa, mas se oculta na calma. Quando tudo parece calmo demais, não significa que nada está acontecendo. Significa que algo muito maior do que você imagina está em curso, apenas fora do alcance da sua percepção imediata. No xadrez, há um instante em que o jogador não move a peça imediatamente. Ele pausa. O tabuleiro parece congelado, mas essa pausa é a mais estratégica, porque ela antecede o checkmate. Do mesmo modo, a vida também guarda silêncios estratégicos. O universo recua ao mar antes de lançar a onda. O coração retém o fôlego antes de um grande suspiro. Essa calma é o prenúncio de movimento. É o anúncio invisível de que algo está prestes a acontecer. Mas esse espaço é desconfortável porque confronta o ser humano com o medo do vazio. O vazio assusta porque nele não há certezas, não há garantias, não há mapas. O vazio é território desconhecido, e o cérebro, que busca padrões para se sentir seguro, interpreta o vazio como ameaça. Surge a ansiedade, surge a dúvida, surge a tentação de preencher o silêncio com qualquer coisa, com distrações, com preocupações, com ruídos. Mas resistir ao silêncio é resistir ao nascimento, porque é justamente no vazio que o novo encontra espaço para existir. Imagine uma sala repleta de móveis velhos. Não há espaço para nada novo enquanto aquilo que está gasto não é retirado. O vazio que muitos temem é, na verdade, o espaço que permite a entrada do inédito. A mesma lógica vale para a alma. Quando tudo parece calmo demais, quando o antigo já não ocupa espaço, mas o novo ainda não chegou, você está nesse cômodo limpo, pronto para ser mobiliado com uma nova realidade. Esse espaço vazio é sagrado, ainda que doloroso. Muitos confundem a calma com estagnação. Mas há uma diferença vital entre não se mover e ser movido em silêncio. O broto que ainda está sob a terra parece imóvel, mas está crescendo em segredo. A estrela que ainda não brilhou já pulsa em silêncio no ventre do cosmos. Assim também é a vida. Quando tudo parece calmo demais, é porque os movimentos mais importantes estão acontecendo no invisível. Nesse espaço, a prática mais poderosa é aprender a usar o vazio como espaço criativo. O silêncio, quando acolhido, não é apenas ausência de som, mas presença de tudo. É nele que a mente pode repousar e a imaginação pode florescer. A meditação, a atenção plena, a imaginação ativa. Todas essas práticas ajudam a transformar o medo do vazio em reverência, porque é no silêncio que você pode ouvir o que antes estava abafado pelo barulho do mundo. E, paradoxalmente, é no silêncio que o universo fala mais alto. É na calma que você percebe sinais sutis. Um pensamento que se repete, uma intuição que surge, um encontro aparentemente aleatório. Esses sinais não gritam, eles sussurram, mas só podem ser ouvidos por quem tem coragem de permanecer no silêncio. O perigo da calma não está na calma em si, mas na forma como reagimos a ela. Alguns fogem, apavorados com a ausência de movimento. Outros tentam forçar respostas, impacientes com o tempo do invisível, e há aqueles que entendem. O silêncio é preparação. Esses permanecem, esses confiam, esses descobrem que o vazio não é ausência, mas anúncio. A vida nunca fica parada. Mesmo quando tudo parece imóvel, há força se movendo em dimensões invisíveis. Seu corpo está sempre regenerando células, mesmo que você não perceba. Seu coração pulsa continuamente, mesmo que você não preste atenção. Da mesma forma, o universo nunca cessa seu movimento. Quando tudo parece calmo demais, é porque a reorganização é profunda demais para ser percebida de imediato. Então, o silêncio se torna o maior convite. Convite para respirar com mais presença, para imaginar com mais clareza, para confiar com mais fé. O silêncio é a tela em branco onde o novo será pintado. É o compasso antes da música, é a pausa antes da palavra. É a respiração do universo antes de soprar uma nova realidade. Por isso, quando sentir que sua vida entrou em calma absoluta, não tema. Essa calma é o sinal de que algo grandioso se aproxima. O silêncio não é abandono, é promessa. Ele guarda em si a energia da revelação. Ele anuncia, em segredo,
que uma nova realidade já está a caminho, mesmo que você ainda não consiga ver. O sinal mais perigoso é a calma. Mas só é perigoso para quem não entende seu significado. Para quem compreende, ele é um presente, porque a calma é o ventre da transformação. É o espaço onde tudo se reorganiza. É o ponto exato onde o invisível já começou a se manifestar, ainda que os olhos não percebam. Assim, o silêncio deixa de ser ameaça e se torna aliado. A calma deixa de ser estagnação e se torna portal. O vazio deixa de ser medo e se torna nascimento. E você, ao atravessar esse momento, descobre que a vida não estava parada, estava apenas respirando fundo, preparando-se para entregar exatamente aquilo que você está pronto para receber. Chega um ponto na jornada em que tudo o que foi vivido, os silêncios, os ciclos repetidos, as perdas, as esperas, os colapsos, conduz a um único instante decisivo. É como se toda a estrada tivesse sido apenas preparação para esse momento. A vida coloca diante de você uma porta. Ela não se abre automaticamente, não se escancara sem esforço. É uma porta que só responde a uma escolha: permanecer no medo ou caminhar rumo à expansão. Esse é o teste final, e ele nunca pode ser evitado. Ele chega para todos que ousam transformar-se. O medo é uma força primitiva. Ele protege, alerta, preserva, mas também paralisa. Ele cria cenários de ameaça mesmo quando não há perigo imediato. É a voz que sussurra: e se não der certo? E se você se arrepender? E se perder tudo? É o eco de um passado que teme se repetir. Já a expansão é a força contrária. É a energia que empurra você para além dos limites conhecidos. É o chamado que convida a pisar no desconhecido com confiança. Mas a expansão nunca vem sem risco. Ela exige coragem, exige a decisão de atravessar mesmo quando a mente grita por segurança. A psicologia moderna descreve isso com clareza. A teoria da autodeterminação de Deci e Ryan fala sobre a necessidade de autonomia, competência e pertencimento como motores do crescimento humano. A coragem de expandir nasce exatamente da percepção de que sua vida pode ser mais autêntica, mais alinhada ao seu coração. A neurociência também explica: a coragem não é ausência de medo, mas regulação da frequência emocional. É quando o coração bate mais rápido, a mente vacila, mas ainda assim você escolhe seguir. Nesse instante, sua vibração se eleva, sua frequência se alinha ao campo de possibilidades e a realidade responde. Histórias de transformação estão repletas desse teste final. Pessoas que tiveram diante de si oportunidades raras, mas que recuaram por medo. Algumas se arrependeram profundamente, carregando por anos a dor do "e se". Outras, no entanto, escolheram o salto mesmo tremendo. Escolheram dizer sim quando tudo parecia incerto. E descobriram, do outro lado, não apenas uma nova vida, mas uma nova versão de si mesmas. O arrependimento do medo é sempre maior do que a coragem da tentativa, porque o medo prende no mesmo lugar, mas a expansão abre caminhos que jamais poderiam ser vistos antes. Esse teste não aparece apenas em grandes decisões. Muitas vezes, ele se revela em microescolhas diárias. Escolher responder com gentileza quando o impulso era reagir com raiva. Escolher investir energia em um projeto que parece impossível em vez de se esconder no conforto do hábito. Escolher confiar em uma intuição em vez de repetir a lógica antiga. Essas pequenas escolhas, alinhadas à expansão, constroem o caminho que leva ao grande salto. É como se cada passo fosse preparando a energia para o momento crucial. O medo, por outro lado, veste máscaras. Ele aparece como prudência, como lógica, como cautela. Ele se disfarça de conselho sensato. Espere mais um pouco, não se arrisque. Agora, pense melhor. Mas no fundo, é apenas resistência ao novo. O teste final consiste justamente em perceber quando essa voz é sabedoria real e quando é apenas a máscara do medo. A diferença está no que você sente. O medo congela. A sabedoria traz paz, mesmo que peça espera. Reconhecer esse limite é parte do aprendizado. Esse instante de decisão é como atravessar um corredor escuro. Você não vê o chão à frente, mas precisa confiar que ele estará lá quando der o passo. A vida não mostra toda a estrada de uma vez. Ela mostra apenas o primeiro metro. E só quando você pisa, o caminho se ilumina mais um pouco. É por isso que tantas tradições espirituais falam sobre a fé como um salto no escuro,
não é irracionalidade. É confiança de que o invisível se tornará visível no momento certo. A metáfora da ponte invisível resume isso. Imagine estar diante de um abismo profundo. Você não vê ponte alguma, mas uma voz interna sussurra: pise. O medo grita que você cairá. Mas quando você decide confiar e dá o passo, percebe que a ponte sempre esteve lá, invisível, esperando sua decisão. O teste final é exatamente isso. A vida só revela a ponte quando você pisa no escuro. E aqui existe uma verdade que não pode ser ignorada. A porta não permanece aberta para sempre. Oportunidades chegam com um tempo específico, um alinhamento exato de energia, pessoas, circunstâncias. Se você recua, o portal se fecha. Talvez volte a se abrir em outra forma, talvez não. É por isso que o teste final carrega em si urgência e exclusividade. Ele não pressiona, mas convida. Não ameaça, mas revela. O momento é agora. Para atravessar esse ponto, não é preciso grandes gestos. O que abre a porta são micro-escolhas alinhadas à expansão. Nas próximas horas, diante das pequenas decisões, você será convidado a escolher entre medo e coragem, entre retração e movimento, entre repetição e novidade. Cada escolha é uma chave. Cada escolha acende uma luz, e somadas, elas criam a energia necessária para atravessar o portão. A maior ilusão do medo é convencer você de que não está pronto. Mas o fato de o teste estar diante de você já é a prova de que você está preparado. O universo não desperdiça portais. Ele não oferece expansão a quem não pode sustentá-la. Se a vida colocou essa escolha em suas mãos, é porque você já tem tudo o que precisa para atravessar. Mesmo que ainda não perceba, mesmo que ainda se sinta pequeno, mesmo que o coração esteja acelerado. O medo é natural. Ele sempre estará presente. Mas você não precisa deixar que ele decida. Você pode senti-lo, reconhecê-lo e ainda assim escolher a expansão. Esse é o verdadeiro triunfo. Não eliminar o medo, mas caminhar com ele, sem permitir que ele guie o destino. Quando você escolhe a expansão, algo muda imediatamente no campo. A sua frequência se eleva, a realidade começa a se reorganizar e portas inesperadas se abrem. O passo no escuro gera luz. O salto sem garantias ativa asas invisíveis. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar inevitável. O teste final não é sobre provar algo ao universo. É sobre provar a si mesmo que você é maior do que imaginava. É sobre assumir a vida como criador e não como espectador. É sobre deixar de ser arrastado pelos medos antigos e começar a dançar no ritmo da sua verdadeira essência. Então, quando essa porta aparecer, e ela sempre aparece, lembre-se, não há garantias, mas há convites. Não há mapas, mas há bússola interna. Não há promessas externas, mas há certeza interior. E essa certeza é suficiente para atravessar. O teste final é sempre o mesmo: escolher entre o medo e a expansão. E quando você escolhe a expansão, descobre que o medo nunca foi um inimigo, mas apenas um guardião da porta. Ele estava ali para testar sua coragem, para garantir que apenas quem está pronto atravesse, para assegurar que quando você passar, será com consciência, com força, com presença. A porta só abre quando você pisa no escuro. E esse passo é o nascimento da sua nova realidade. A jornada que percorremos até aqui é mais do que um roteiro de palavras. É um espelho daquilo que todos nós atravessamos quando a vida decide nos realinhar. Cada silêncio, cada repetição, cada queda, cada vazio e cada escolha foram preparando o terreno para que você chegasse exatamente onde está agora. O que parecia apenas dor ou espera se revelou como parte de uma coreografia cósmica, orquestrada em silêncio pelo universo. Não houve acaso. Cada sensação, cada obstáculo, cada aparente retrocesso foi um convite. Convite para que você se reconhecesse, para que despertasse, para que lembrasse que não está perdido, mas sendo realinhado. No início falamos sobre o caos silencioso que antecede toda a virada, o limbo em que você não se reconhece mais no antigo, mas ainda não enxerga o novo. Esse caos não era fracasso, era parto. Era o rompimento da casca, o desconforto da semente que germina no escuro. Depois, vimos os ciclos que se repetem, a vida insistindo em colocar os mesmos padrões diante de você até que a frequência mudasse. Não era punição, era insistência amorosa do campo, aguardando a sua decisão de vibrar diferente.
Falamos também da tentação da autossabotagem, aquele instante em que tudo parece pronto, e ainda assim surge o impulso de recuar. Não porque você tenha medo de falhar, mas porque teme brilhar demais. A vida nos mostrou que o último obstáculo antes da conquista é sempre a resistência interna, a voz que pede que você desista. Mas ali também estava a prova de que você estava mais próximo da vitória do que nunca. Chegamos então ao silêncio do universo quando ninguém te apoia. O deserto da alma, a noite escura em que todas as vozes externas desaparecem, restando apenas a sua própria essência. O que parecia solidão era iniciação. Era o rito secreto que transforma buscadores em mestres de si mesmos. Um convite para que você descobrisse a força que nunca dependeu de aplausos, mas que sempre esteve dentro de você. Depois, testemunhamos o colapso da identidade antiga. A morte simbólica de um eu que já não servia. O luto pelo que você foi, a dissolução do que parecia permanente. Mas também o renascimento, a consciência de que a vida nunca retira sem antes preparar algo maior. O colapso era casulo, era a dissolução necessária para que as asas pudessem se formar. E então, calma. O silêncio que assusta porque parece estagnação, mas que na verdade é preparação. A pausa estratégica do universo antes do movimento decisivo. A calma era útero, era ventre fértil, onde o invisível se reorganizava, preparando-se para se manifestar em sua vida. O vazio que parecia ameaça era na verdade promessa. Até que chegamos ao teste final, a escolha entre medo e expansão. O instante em que a vida coloca diante de você uma porta que só se abre quando você pisa no escuro. Esse é o clímax da jornada. O momento em que toda a teoria se transforma em prática, em que toda a preparação se transforma em decisão. O medo sempre estará lá, como guardião da porta. Mas quando você escolhe atravessar, descobre que nunca foi inimigo. Era apenas o último teste, para garantir que você estava pronto. Agora, respire profundamente e perceba. Essa história não é apenas um roteiro, é a sua história. Talvez você esteja em um dos capítulos anteriores. Talvez viva hoje o caos, a repetição, a autossabotagem, o silêncio, o colapso, a calma ou o teste final. Mas em qualquer estágio que esteja, saiba que tudo isso compõe uma mesma jornada, a do despertar. Cada fase é necessária, cada dor tem um propósito. Cada silêncio é cheio de significado. A grande revelação é esta: o universo nunca te deixou sozinho. Ele já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Ele está em cada detalhe, em cada sincronicidade, em cada intuição que sussurra dentro de você. Não existe acaso. Existem convites da consciência. Convites que pedem apenas uma coisa: presença. E se o vazio que você sente não for ausência, mas preparação? E se o silêncio que você teme for, na verdade, o compasso da vida respirando fundo antes de revelar uma nova realidade? E se a dor que você carrega for apenas o sinal de que algo maior está prestes a nascer? Essas perguntas não são para te inquietar, mas para te lembrar de que você não está parado. Você está em movimento. Mesmo quando não percebe, mesmo quando não comente em sua própria mente, repita em seu coração: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essas palavras não são apenas um mantra, são uma declaração energética. São um código que comunica ao campo quântico que você aceita, que você confia, que você está preparado. E observe: nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Não como prova de que o universo existe, mas como lembrete de que ele sempre esteve ao seu lado. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Você não precisa forçar, não precisa controlar, não precisa apressar. Precisa apenas confiar no ritmo natural do processo. O sol nunca falha em nascer. A primavera nunca falha em florescer. O rio nunca falha em seguir seu curso. Assim também é com a sua vida. O que é seu já está se aproximando. Como a maré que retorna à praia, como a luz que vence a noite, como a vida que rompe o silêncio. A jornada de transformação não é linear, não é previsível, não é controlável. Mas é inevitável, porque você não é apenas um ser humano tentando se conectar com o universo. Você é o próprio universo lembrando-se de si mesmo através da sua existência. E quando entende isso, percebe que não há teste que você não possa atravessar, não há silêncio que você não possa suportar, não há vazio que não seja fértil. Então,
Ao encerrar esta jornada de palavras, permita que elas se tornem experiência dentro de você. Permita que o silêncio seja sagrado, que a espera seja fértil, que a dor seja sinal, que o medo seja a ponte. Permita que a expansão se revele, não como um esforço, mas como uma consequência inevitável da sua entrega. Você não está perdido, você está sendo realinhado. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. O vazio não é ausência, é preparação. E a porta que parece fechada só está aguardando o instante em que você decidir pisar no escuro. Porque no final, tudo se resume a isso: confiar. Confiar que a vida não erra, confiar que o universo não falha, confiar que dentro de você já existe a força, a luz e a consciência necessárias para atravessar qualquer teste. Confiar que sua nova realidade já começou, mesmo que ainda não tenha se revelado por completo. E